Oi, galerinha! Tudo bem aí com vocês? Então, vamos lá para mais uma aula de matemática aqui com a professora Neumar. Vamos estudar um pouco aí de função quadrática ou função do segundo grau? Bora lá? Então, o objetivo do estudo é o quê? Determinar o zero de uma função quadrática utilizando fatoração. Existem algumas formas de a gente calcular o zero de uma função quadrática. Uma delas é a fatoração, outra é utilizando fórmula de Bhaskara, né? Então, essa que nós vamos estudar aqui vai mostrar uma outra forma de fazer, tá bom? Então, olha só, você lembra, só para retomar, o que é o zero de uma função? É quando nós igualamos essa função a zero, muito bem, e encontramos o valor de x, né? Que faz com que essa função seja zero, tá bom? E também como que nós podemos determinar? Existem algumas formas aí de determinar esse zero da função quadrática. Hoje nós vamos estudar uma delas, tá? Então vamos lembrar aqui um pouquinho. X é o zero ou raiz de uma função quando o quê? F de x é igual a zero, tá? Então, a raiz ou zero de uma função, ela é o valor do seu domínio no que? Cuja imagem é igual a zero. O que isso quer dizer? Quando a gente tem um gráfico, a linha lá, né, essa linha horizontal, essa reta horizontal, que é o x, né, ela vai ter alguns pontos. E essa reta vertical também vai ter infinitos, né, vai ter vários pontos. E quando nós montamos o gráfico de uma dessas funções, elas vão passar por essa reta x e também pelo y, tá? Esses pontos que estão no x são o quê? São os zeros da função. Por exemplo, para esse x aqui, quando o x é 3, o y vai ser 0. Quando o x é 6, o y vai ser 0. Quando o x é 11, o y vai ser 0. Sempre que esse ponto está na reta, ele está sobre a reta, bem, né, em cima da reta ali, no caso na reta x, a gente vai ter as raízes. E isso quer dizer o quê? Né? Que quando o x for 0, quando o x for 3, quando o x for 6 e quando o x for 11, o y, a coordenada, né, nesse caso que nós estamos falando da coordenada ali no plano cartesiano, o y vai ser 0, tá bom? Então, esses 4 pontinhos aqui, nós podemos afirmar com toda certeza que é raiz dessa função, tá bom? Então, vamos começar a usar a fatoração, né? A fatoração, ela escreve em forma de produto, em forma de fatores, ou seja, a nossa equação do segundo grau, ela pode ser escrita como um produto de 2 fatores, de 3 fatores. A gente pega essa equação, né, e divide ela em fatores e com isso a gente também consegue, em algumas vezes, encontrar essa solução, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. O que isso quer dizer? Eu tenho lá essa lei de formação da função, que é ax² mais bx mais c. Eu posso transformar ela numa multiplicação de fatores entre o que? O a vezes x menos x' vezes x menos x duas linhas. E quem que é o x' e o x duas linhas? É exatamente a solução dessa equação, tá? Esse x' e esse x duas linhas é exatamente a solução, tá bom? Então, essa é uma forma da gente encontrar também, tá? Então, vamos resolver uma situação, problema, né, do lançamento vertical para cima, né? Um lançamento vertical, quando a gente lança, utilizando a fatoração. Acompanhe aqui com a professora, olha só. Então, um objeto, né, ele foi lançado ali verticalmente para cima, de forma que a altura alcançada, h, né, na medida em metros, e o tempo ali é decorrido, né, após um tal lançamento t, tá bom? Medido em segundos. Então, esse lançamento está relacionado por essa equação, h menos 120t mais 5t² igual a 0, tá? Então, considerando aqui h igual a 0 e t igual a 0, lá no instante do lançamento, nós vamos ter essa situação, 5t² menos 120t, porque nós estamos colocando o h igual a 0, né? Então, agora vamos tentar resolver essa equação aqui utilizando fatoração. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode separar essa equação
em 2 fatores. E nesse caso, a gente pode fazer o quê? Olhar o termo que tem em comum entre eles. O que tem em comum entre eles? Olha, aqui eu tenho um t, no 5t ao quadrado, né, e menos 120t. Então, aqui eu tenho um t e no 120 eu tenho um t. Então, eu posso isolar esse t. Então, vai ficar, se eu colocar o t ali, isolar ele numa multiplicação, ficaria, ó, se eu multiplicar novamente, a gente vai ter o resultado ali de cima. Ó, 5t vezes t é 5t ao quadrado, menos 120 vezes t, que é menos 120t. Tá? Então, eu isolei esse t, eu puxei ele ali para frente. Outra coisa que a gente tem em comum é que esses dois números, o 5 e o 120, eles são, né, são números múltiplos que são divisíveis também por 5. Então, a gente pode isolar o 5 também. Por quê? Porque olha só essa multiplicação. 5t vezes t é 5t ao quadrado. 5t, né, vezes 24 é 120t. Então, assim, eu posso dividir, né, tanto por 5, né, o 5t e o 120. Aí eu consigo escrever essa equação em outra forma, uma forma fatorada, tá? Que a gente tem a multiplicação de 2 fatores. E com isso, observe aqui, ó, né, que nós, né, colocamos o 5 em evidência, como a professora falou para vocês, pois eles são múltiplos de 5. E por fim, vamos determinar essas raízes agora. E como que a gente pode fazer isso? Olha só. Quando a gente consegue deixar a equação nesse formato, nós podemos afirmar, né, o quê? Que 5t é igual a 0. Olha só, presta atenção na dica. 5t igual a 0, quando a gente tem da forma fatorada. Então, se eu passar o 5 dividindo, t vai dar 0, né? Ou t menos 24, quem que é o t menos 24? É a outra parte da minha equação, t menos 24. Então, t menos 24 igual a 0. Então, t vai ser igual a 24, porque o menos 24 vai passar lá para o outro lado da igualdade, né, com o sinal inverso dele, né? Tá? Então, nós temos ali o instante do lançamento e o tempo percorrido, tá bom? Analisando essa situação. Então, 0 e 24 são as raízes. Então, a gente pode fatorar e encontrar as raízes dessa forma também, tá bom? É uma estratégia, tá? Tem que treinar bastante para identificar bem essa estratégia que a gente está fazendo. Tá? Então, bora praticar um pouquinho para tentar fazer isso? Então, vamos lá. Escreva na forma fatorada essas funções que a gente tem aqui. f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. E também, na letra B, g de x igual a 5x ao quadrado mais 10x mais 5. Então, a professora vai dar um tempinho aí para vocês escreverem na forma fatorada. Eu já retorno aqui para a gente fazer a correção.
E aí, galerinha, vamos ver como é que fica essas funções da forma fatorada? Então, me acompanhe. Na letra A, olha só o que a gente tem aqui. A gente pode utilizar o cálculo do delta, como vocês já sabem, né, que o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e substituir com os valores dos coeficientes. Então, nós temos lá menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6, tá? Nós vamos encontrar, né, 25 menos 24, que o delta é igual a 1, tá? Fazendo isso, nós conseguimos encontrar também as raízes, jogando lá na fórmula de Bhaskara, né? Então, vai ficar lá 5 mais ou menos 1, porque a raiz quadrada de 1 é 1, né? Divididos por 2. Vamos fazer para mais, vai ficar 5 mais 1 divididos por 2, então vai ficar 6 divididos por 2, que é igual a 3. E vamos fazer para menos, 5 menos 1 divididos por 2 é igual a 4 divididos por 2 ali, que vai ser igual a 2. Encontramos essas raízes. Agora, nós conseguimos escrever essa função na forma fatorada. Olha só como que ela pode ser escrita na forma fatorada, tá? Nós vamos ter lá f de x, né, igual a vezes x menos a primeira solução vezes x menos a segunda solução. Então, nós só substituímos o quê? O valor de a e as raízes que nós encontramos, que é 3 e 2. É só substituir, igual estava na dica lá no comecinho do exercício, tá bom? A mesma coisa a gente pode fazer na letra B. Resolvemos utilizando o delta, encontramos aqui nesse caso que o delta vai ser igual a 0, né? A igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aí você, não sei, você em casa encontrou que o delta é igual a 0? Olha só, então o delta deu 0. Aí depois disso nós vamos substituir lá na equação, né? Igual sempre fazemos. Então nós temos lá menos 10 mais ou menos a raiz quadrada de 0 divididos por 2 vezes o a. 2 vezes 5, que é 10. Então, achamos o x' e o x duas linhas. X' vai ser menos 10 sobre 10, que é igual a menos 1, e x duas linhas é menos 10 sobre 10, que também é menos 1. Mas é igual, professora? Sim. Quando o delta dá igual a 0, as raízes elas serão as mesmas, tá bom? Sempre, 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 tá bom, gente? Então, também vamos substituir lá, olha só, né? O valor de a e o valor de quem? Das raízes, que é menos 1, tá? Aí, fazendo regrinha de sinal, nós vamos ter que vai ficar essa forma fatorada 5 igual a x mais 1 vezes x mais 1, tá bom? Então, aí nós temos a solução. Bora praticar mais um pouquinho? Determine se existirem os zeros das seguintes funções quadráticas. F de x igual a x ao quadrado menos 2x e f de x igual a 3x ao quadrado mais 6x. Tempinho para você aí fazer, eu já retomo aqui para fazer a correção.
E aí, galerinha, conseguiram? Então, vamos ver como é que ficou essa correção? Então, me acompanhem, olha só. Veja só, aqui tem alguma coisa que há em comum. Olha só, né? Podemos utilizar a fórmula de resolução, mas, nesse caso, como um dos termos ele é igual a zero, nós podemos utilizar a fatoração. Olha só que bacana. E como que nós podemos fazer essa fatoração? Nós podemos isolar quem? O que tem em comum. Nesse caso, tem o x e o x, nesses dois termos ali, né? Vamos isolar esse x, vou pegar o x, só que daí eu tenho que ver, né, quando eu for fazer essa multiplicação. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2 é menos 2x. Então, fazendo isso, nós podemos já afirmar com toda certeza que x' é igual a zero e que a outra raiz vai ser o quê? X menos 2 igual a zero. X menos 2 igual a zero. Então, x duas linhas, o menos 2 vai passar lá para o outro lado, né, com o sinal positivo, então x duas linhas vai ser igual a 2. Muito bem. Isso também nós podemos fazer na letra B, porque nós também temos termos em comuns ali. Nesse caso, nós temos o x e também nós temos que 3 e 6 ali, eles são múltiplos, né? A incógnita, né, o x e o 3 ali, porque eles são múltiplos. Então, nesse caso, o que nós podemos fazer? Aqui será nesse caso, olha só, 3x ao quadrado mais xx igual a zero, podemos utilizar a fórmula, porém, como um dos termos também é igual a zero, nós também podemos fazer a fatoração. Fazendo essa fatoração, nós temos o 3x, ó, porque 3 vezes x é 3x ao quadrado, e 3 vezes 2 é 6x. Nós separamos isso em dois termos. Então, aí tem aquela regrinha, 3x igual a zero, né? Então, é x' igual a zero. Ou x mais 2 igual a zero. O x, o 2 vai passar lá para o outro lado e nós temos que x duas linhas é igual a menos 2. Muito bem. Então, utilizando a fatoração, nós encontramos que os zeros da função é 0 e menos 2. Isso aí. E bora praticar mais um pouquinho? O que vocês acham? Represente geometricamente a fatoração de f de x igual a x ao quadrado menos 4. Tente representar em forma de uma área, tá bom? Desafio aí para você. Já volto para a gente verificar como é que ficou.
aí, galerinha, conseguiram representar isso em forma ali de uma área ou algo assim? Pode ter várias representações. A professora vai mostrar alguma delas, tá bom? Algumas, né? Então, olha só. Aqui nesse primeiro desenho que a gente tem, tá? Então, como que a gente pode fazer essa representação? Né? No caso, quando a gente vai calcular a área, né? Se a gente fosse calcular a área dessa primeira figura, nós teríamos o quê? Né? Nós iríamos calcular lá x, né? Ó, o lado, né? Se a gente tem aqui um quadrado, né? Então vai ficar x vezes x é x ao quadrado. Só que esse pedacinho aqui, ele não faz parte da área, então a gente tem que descontar ele. E aqui a gente tem que esse pedacinho, né, foi colocado que a gente mede 2 cada ladinho desse mini quadradinho ali, né? Então é como se não existisse essa área, então a gente tem que descontar da área total, né? Então vai ficar x vezes x, x ao quadrado, menos 2 vezes 2, que é 4. Então é uma forma de se representar. Outra forma aqui no caso, né, também, que a professora colocou, que é uma derivada dessa mesma demonstração que foi feita aqui, né? Só que tem ali os valores um pouquinho diferentes. Nesse caso, só a colocação está diferente, mas é a mesma ideia. Se eu for calcular essa área, a gente tem x vezes x, que é x ao quadrado, e a gente desconta esse pedacinho aqui, 2 vezes 2, que é 4, tá? Outra forma que você pode ter pensado também em colocar, pode ser o quê? Em que um dos lados do retângulo está medindo x menos 2, né? E o outro lado, x mais 2. Então, a gente consegue fazer o quê? Se a gente multiplicar x menos 2 vezes x mais 2, a gente vai ter essa função, que é x ao quadrado menos 4. Isso você pode fazer fazendo lá o chuveirinho, né? Ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x, menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes menos 2, que é menos 4, e isso vai dar igual a x ao quadrado menos 4. Então, são formas de colocar, tá bom? Você utilizou alguma outra forma? Será? Então, aqui algumas que a professora pensou aqui no momento, tá bom? Beleza? Então, o que nós estudamos, né? O que vimos nessa aula? Então, nós trabalhamos o zero, a raiz da função. Observamos que nós podemos fatorar uma equação do segundo grau e, com essa fatoração, identificar as raízes dela, né, num outro formato, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até mais!